Vocês podem olhar de novo aí o exercício do Pedro, tá bom? Deixa eu ver, tem mais alguém? Como fica... deixa eu ver, eu te parei em Heloísa. A Rafaela perguntou... Rafaela, ficou claro com o exercício 10 como que é o cálculo da frequência relativa por delta? No exercício 10, ficou, Rafaela? Porque a sua pergunta era justamente o que a gente acabou de falar no exercício 10. Eu entendi mais ou menos. Olha, Rafaela, vou mostrar de novo o exercício do Pedro. Ó. Cadê as figuras JPG aqui? Ó, ele fez o histograma, ele primeiro dividiu as classes, contou quantos dados tinha em cada um, que é a frequência absoluta, depois calculou a frequência relativa, que é cada dado dividido pelo total, 82. Deu esses números aqui, ó. É só dividindo cada frequência absoluta pelo total, que dá esses números. Aí, o comprimento de cada caixinha é 1,9. Esse é o delta. O delta é o comprimento das caixinhas, tá? Então, ele fez todas as caixinhas de mesmo comprimento, 1,9, né, de mesmo tamanho. Então, o que, que ele fez? Ele pegou a frequência relativa e dividiu por 1,9. 1,9, 1,9, 1,9, tá? E, e aí deu esses números aqui, ó. Então são esses números aqui, que é frequência relativa dividido por delta, que vai ser os valores que você vai colocar aqui no eixo y, tá? Então no eixo y você vai usar esses valores aqui. Por que, que a gente usa esses valores? Porque se a gente fizer agora o tamanho, a área das caixinhas, quanto que vale a área de cada caixinha, a área de cada caixinha, somando todas elas, vai dar área total 1. Por isso que a gente usa muito essa variável frequência relativa sobre delta, porque o histograma vai ter área 1 e isso é importante para a gente relacionar esses dados quantitativos aqui em estatística lá nas curvas de distribuição de probabilidade, que vai ser lá na parte teórica de probabilidade. Nós vamos ligar essas duas coisas, histograma de área 1 com curva de probabilidade de área 1 também lá quando a gente falar de probabilidade, tá bom? Essas duas coisas vão estar relacionadas, tá? Então é por isso que a gente faz, tá? Não sei se agora ficou mais claro, Rafaela. Rafaela está digitando a resposta. Eu tinha entendido que frequência relativa por delta era frequência acumulada. Não, não. Frequência acumulada é só a soma das frequências anteriores, não tem nada a ver. Pelo total dividido por delta. Eu acho que você confundiu sim. Frequência acumulada, você tem acumulada relativa e acumulada absoluta, mas não tem nada a ver com o delta. Frequência acumulada, você só soma as frequências anteriores até aquela caixinha, né? Até aquele intervalo. Isso aqui é frequência acumulada, né? Ou soma quantos dados tem dividido pelo total até aquele dado. Isso aqui é frequência acumulada. Frequência relativa sobre delta não tem nada a ver com frequência acumulada. Aliás, eu nunca vi nada de frequência acumulada dividido por delta. Você pode, porque na soma. Pode fazer também frequência acumulada dividido por delta para você ir somando. Você vai somando as frequências relativas sobre delta. Pode também. No final vai dar a soma 1, né? Das frequências acumuladas dividido por delta. Né? Mas tudo bem. Mas o mais importante é a frequência relativa por delta para a gente fazer histograma de área 1, tá? Essa é a função mais importante do delta aí, da frequência relativa por delta, tá? Professor, A Fátima voltou. Fala, Fátima. lembra que eu tinha falado da questão do histograma e do gráfico de barras? Ah, Na questão 10, ele pode fazer um gráfico de distribuição de frequência. o Eu vi gráfico. que eu tinha resolvido na aula também, mas eu tinha feito de outro jeito. Eu acho que tá errado, eu queria só que você conferisse. Eu tinha feito desse jeito assim, ó. Não sei se vai aparecer aí.
Eu coloquei cada número e fui fazendo gráfico, a barrinha. No caso, eu Não, queria fazer, mostra, então, mostra o desenho de novo, mostra o gráfico de novo. não sei se vai... Não, esse daí é um gráfico de barra. E gráfico de barra não pode, porque o octanagem é uma variável quantitativa. Então você vai ter que dividir em intervalos, igual o Pedro fez, né? Colocar os dados dentro das caixinhas e fazer o histograma com uma caixinha do lado da outra. Tá bom? Tá, Entendeu? obrigada. Porque do jeito que Entendi. você fez aí, você meio que considerou elas como variáveis qualitativas. Você ficou ali meio, uma coisa meio confusa ali, né? E não é, porque o octanagem é variável quantitativa. Então você tem que fazer um histograma, criar as caixinhas uma do lado da outra, ver quantos dados caiu em cada caixinha, né? Porque ela é uma variável quantitativa, tá bom? Mais uma coisa, tem um outro exercício, é o 5, que a diferença de classe ela não é igual. Tipo, tem uma classe que é de 2 até 3 aluguéis, Aham, e tem, por exemplo, uma que é de 10 até 15. isso. Aí no gráfico isso muda, porque ficou assim o gráfico. Deixa eu ver se dá pra mostrar. É que esse tá lá, acho que não vai aparecer. Não Esse tá, não vai aparecer porque ele não, não consegue não tá ler. Mas, tipo, focando. na hora de desenhar o gráfico, eu coloquei uma distância maior. Por exemplo, a distância de 2 até 3 ela ficou bem pequenininha. E aí, do 10 até o 15 ficou maior. Você tem que fazer respeitando a escala. Se 2 até 3 tem 1 centímetro, de 10 até 15 vai ter que ter 5 centímetros, certo? E de 5 até 7 vai ter que ter 2 centímetros, tá? Então você tem que respeitar a escala. Se uma caixinha tem tamanho 1, a outra tem tamanho 2, então a base dela tem que ser o dobro da de tamanho 1. E a de 10 a 15, como é 5 vezes a de tamanho 1, tem que ter o tamanho 5 vezes do tamanho 1. E se você for fazer o gráfico de frequência relativa sobre delta, você vai dividir o de 10 a 15, o delta vale 5. No de 2 a 3, o delta vale 1. Então você vai ter que dividir pelo delta da caixinha, certo? Entendeu? Entendi, obrigada. Então tá bom. Deixa eu atender a campainha lá, peraí. Bom, então vamos ver aqui no bate-papo se tem mais alguma dúvida aqui. Como ficaria um gráfico de frequência relativa acumulada? Vai ser um gráfico de escadinha, Pedro. Igual aquele um que a gente fez no exercício 9, dado por dado. Se você tiver categoria por categoria, você vai também fazer escadinha, só que na verdade não vai ser escadinha. Deixa eu desenhar aqui um exemplo, né? Deixa É eu fazer porque o meu, ele não ficou grudado igual o histograma, ele ficou separado, ficou uma escadinha, mas tem espaços. mas Não ó, sei eu se... vou fazer aqui um exemplo de frequência relativa acumulada, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui de frequência relativa acumulada. Vou pegar aqui categorias, tá? Vou pôr 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, tá? Frequência absoluta. 2, 5, 7 e por um pouco mais aqui, 4, 5, 7 e 4, né? Então, um total de 20. Frequência relativa. Então, vai ficar 20%, 25%, 35% e 20% de novo.
Deixa eu atender a porta lá, peraí. Então, aí eu tenho aqui o total da frequência relativa é 1, né? Eu posso ainda que se quiser fazer a frequência relativa por delta, nesse caso aqui, no delta é sempre 2, o delta é sempre 2, então vai ficar 0,1, 0,125, 0,175, 0,10. Bom? Opa, sumiu aqui. Tá aí. Então, essa daí. Aí eu vou fazer o histograma acumulado. Então, frequência relativa acumulada eu vou fazer. Acumulado. Tá? Então, veja, vai de 2 a 4, 6, 8, 10. Então, veja, até chegar no 2, eu tinha nada de dados, então é zero. A minha frequência relativa é zero, tá bom? Então não tem nada. Quando chega no 2, ela começa a aparecer dados, e vai dados até chegar no 4. Quando acaba no 4, tem um total de 20%, né? Então, quando começa no 2, começa a aparecer dado. Quando acaba aqui no 4, no número 4, eu já tenho 20% dos dados. Então, nesses 20% dos dados, eu tenho... Então, vamos pôr que 20 está aqui. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Tá? Então, nesse caso, até chegar no 4, ele está no 0,2. Está aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer uma retinha indo do 0 até chegar aqui nesse valor, porque quando chega no 4 está em 20%. Aí quando chega no 6, né, quando do 4 até o 6, aparece mais 25% dos dados. Então a frequência acumulada é a soma dos anteriores. Então 20 mais 25 dá 45%. Então quando chegar no 6 já está com 45% dos dados. Então quando chegar aqui no 6, vai estar com 45% dos dados, que é mais ou menos aqui, ó. Então eu faço uma retinha assim também. Quando chegar no 8, tem mais 35% dos dados. Então a frequência acumulada é a soma das anteriores. Então 35 mais 25 dá 60, mais 20 dá 80. Então quando chegar no 8, já está com 80% dos dados. Então eu vou fazer 8 chegando aqui com 80% dos dados. Tá? E aí, quando chegar no 10, está com 100% dos dados, né? A soma de todos os anteriores dá 100%. Então, vai estar aqui mais ou menos. Então, quando você tem... E a partir do 10 é sempre 100%. Aí vai ficar 100% para o resto da vida, né? Então, esse é o gráfico aqui de frequência relativa acumulada. Quando eu tenho categorias, ele vai subindo por retinhas. Eu prefiro subir com retinhas. Mas tem gente que prefere fazer assim, ó. Tem gente que prefere chegar aqui no 2, não tem nada. Quando chega no 4, tem 20. Então ele faz isso, ó. Quando chega no 6, tem 45. Desculpa, peraí. Então ele vai aqui, quando chega no 6, ele tem 45. Aí ele faz isso aqui. Depois faz isso, quando chega no 10, ele está com 100%. E aí vai embora, tá? Tem gente que prefere fazer dessa maneira de escadinha aí, tá? Então, das duas formas tá corretíssimo, né? Tem gente que prefere, não, eu só vou aumentar para 20 quando chegar no 4, porque aqui é de 2 a 4 e eu só vou aumentar para 20 quando chegar no 4. Depois só vou aumentar para 45 quando chegar no 6. Então aí vai ser o azulzinho aqui de escada, tá? Eu já prefiro não, porque os dados vão aparecendo conforme vai aumentando aqui os valores no intervalo. Então eu prefiro considerar que a
a subida se dá de maneira linear, mas são aproximações, são coisas subjetivas. Eu prefiro fazer retinhas lineares aqui, enquanto que outra pessoa pode preferir, não, eu vou considerar que os dados apareceram tudo a hora que acabou o intervalo. Então, a hora que acabou o intervalo, ele dá um salto. Também é uma interpretação subjetiva. Das duas maneiras estão certas para fazer o histograma. Desculpa, o gráfico de frequência acumulada. O objetivo disso daí de frequência acumulada, pessoal, é que para avaliar como é o comportamento de dados, mas quando você tem muitos dados. Então, quando você tem muitos dados, você vai ter muitas caixinhas. E quando você tem muitas caixinhas e muitos dados, essa escadinha azul e essa curva vermelha feita de retinhas, elas são praticamente a mesma. Elas se aproximam muito. Então, tanto faz você fazer o azulzinho, como fazer no vermelhinho, ligando os pontos finais de cada um dos intervalos das caixinhas. Tá bom? Então, esse aqui é um gráfico de frequência relativa acumulada. Ela sempre vai começar do zero e sempre vai acabar no 1. Tá bom? Não sei se ficou claro, Pedro, a sua dúvida. Ficou sim, professor. Ok? Então vamos lá, continuando aqui. A Rafaela, tenho visto esta resolução na aula teórica 2, que você tinha visto, então sempre devo dividir a frequência relativa para o delta para o caso de área igual a 1. Sim, Rafaela, sempre. Para fazer histogramas de área 1, a variável no eixo y sempre é a frequência relativa dividido pelo delta, tá? Se você não fizer com essa variável, o gráfico não vai ter área 1, tá bom? Ivan, professor, será que tem como tu explicar o exercício 9? Não consegui nem saber por onde começar. Ivan, se você vê as gravações da aula de conversação da aula 1, e mesmo olhar as anotações de conversação da aula 1, lá nós discutimos muito esse exercício 9. Tá? Discutimos muito, o Pedro mandou o exercício que ele tinha feito, a gente mostrou. Então está muito bem discutido lá na aula de conversação 1, o exercício 9. Eu vou mostrar de novo aqui o exercício que o Pedro mandou, se é que ainda está aqui. Peraí, deixa eu ver se ainda está aqui. Eu acho que eu já apaguei o e-mail do Pedro, não está mais aqui. Mas, Ivan, se você olhar lá nas aulas de conversação 1, nós discutimos muito o exercício 9. Só para te dar uma ideia aqui do exercício 9, Pedro, deixa eu te mostrar aqui o exercício 9, como é que vai ficar mais ou menos. Ele quer a frequência acumulada dado por dado. Então você vai colocar dado por dado aqui, todos os dados, você vai transformar os meses em decimais para os anos, você vai colocar todos os dados aqui, tá? Então aqui são os anos. E aqui você vai colocar, acho que é frequência, né? Frequência, ele não falou qual era, então pode ser absoluta ou relativa. Eu gosto sempre de fazer relativa, porque a relativa ela é universal, né? Não depende do número de dados, né? Então veja, você vai ter um gráfico desse tipo assim, ó. Ela é zero, a frequência relativa acumulada, né, que ele quer. Então a frequência relativa acumulada ela é zero aqui. Aí quando chega o primeiro dado, ela sobe para 1 sobre 36, né? Aqui é 1 sobre 36, porque tem 36 dados, tá? Aí ela vai assim, quando chega o segundo dado, ela pula para 2 sobre 36, e vai assim, quando chega o terceiro, ela pula para 3 sobre 36, e assim vai. Então vai ficar um gráfico mais ou menos assim, ó. Tá? Não vou fazer aqui em escala não, porque... Tá? Mas vai ficar mais ou menos um gráfico assim. Quando chegar no último dado, vai estar com 1, tá? Quando chegar no último dado aqui, vai ficar 1, e assim vai ser sempre 1, tá bom? Então, seu gráfico vai ficar uma coisa parecida com isso. Toda vez que aparece um novo dado, né, apareceu um novo dado aqui, ó, sobe um degrauzinho da escadinha, vai subindo os degrauzinhos da escadinha. Cada
degrau desse tem uma altura 1/36, porque toda vez que aparece um dado novo, a frequência relativa aumenta de 1/36, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, marcar aqui quanto que é 25%, é 9/36, né? Você vai projetar aqui na curva, vai projetar aqui no eixo X, o valor de idade que apareceu aqui é o I que ele está pedindo. Você vai fazer a mesma coisa com 50%, né? Você vai projetar aqui na curva, vai projetar aqui no eixo X, esse vai ser o I 50%. Então, esse é o correspondente I quando o eixo Y vale 0,50. Esse é o correspondente I quando aqui no gráfico no eixo Y vale 0,25. E eu falei na aula passada que esse aqui, que vocês vão calculando esses Is aqui, nada mais é do que os quartis. Primeiro quartil, aqui a mediana, que é igual ao segundo quartil. Aí quando você faz com 75%, né? Esse I aqui vai ser o I75. Mas para que isso dê certo, Ivan, você tem que fazer tudo numa escala milimetricamente perfeita. Os dados aqui de anos tem que estar certinho na escala, cada ano que aparece na sua posição certinha, e para você construir o gráfico com a escala certinha, para depois você fazer essas projeções. Porque se você não fizer na escala, fizer fora de escala, os valores que você vai encontrar aqui não tem nada a ver, tá? Então você tem que fazer tudo isso aqui numa escala certinha. Tá bom, Ivan? Ok? O professor, Sim, Pedro. no eixo Y, achar desde o 1,36 até o 36/36, que seria igual a 1, eu consegui fazer. Agora, eu fico confuso como delimitar a idade com o ano no eixo X. Tipo, a realizar cada intervalo. Eu não consegui achar uma medida que coubesse todos os anos, incluindo os meses deles, e ficasse bom. Não, o que você teria que fazer é transformar os anos em decimais, né? Os meses em decimais. Então você fazer assim, sei lá, 25 anos e 7 meses. 25 anos e 7 meses é 25 anos mais 7/12 anos, né? Então 7/12 anos vai dar... Quanto que é 7/12? 7 dividido por 12 dá 0,58. Então, isso aqui é 25,58 anos. Ok? Então, a primeira coisa é transformar todos os anos e meses nisso daqui. Depois, você vai encaixando conforme dá. Uma vez você fez a escala, cada centímetro é um ano, sei lá, cada meio centímetro é um ano. Aí você vai encaixando aqui dentro os dados. Não vai dar para você escrever todos, porque não vai ter espaço para escrever, mas você sabe onde está cada dado aqui dentro, certo? Então, não tem... Mas então, por exemplo, se eu fizer em cada meio centímetro um ano, não dá para saber de forma exata assim onde está exatamente, tipo, 25 anos e 7 meses, mas eu posso aproximar ali. Aproximar, exatamente. Você vai tentando colocar o mais perto possível, mas a nossa precisão não é tão grande assim, né? A não ser que você fizesse uma cartolina no papel A2, né? A1, aí tudo bem, né? Certo. Mas tudo bem, você tenta colocar o mais preciso que você puder, obviamente dentro da limitação que você tem, tá bom? Tá bom, entendi. Continuando. Ivan, eu espero que você tenha entendido. Ok, obrigado, professor. Então ele entendeu. O Bernardo